Livro Milagres Eucarísticos, Padre Manuel Traval e Rossetti. Introdução. Chegada a plenitude dos tempos, Jesus Cristo, nosso Divino Salvador, veio ao mundo e se realizaram em sua adorável pessoa os mistérios sublimes que constituem o eixo principal do dogma católico: a encarnação, Deus unido à natureza humana, e a paixão, Deus imolado pelo homem, e a Eucaristia, Deus feito, tanto quanto possível, um só com o homem que o recebe. A fonte e a origem desses inefáveis mistérios é o amor infinito do Supremo Criador. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito. João 3,16. A esse amor infinito de Deus, o unigênito do Pai acrescentou o estupendo prodígio de dar-se a si mesmo no Santíssimo Sacramento do altar, pois não suportava seu amoroso coração separar-se de nós e deixar-nos órfãos no borrascoso mar deste mundo. Eu mesmo estarei convosco até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. No tabernáculo se perpetuam os três grandes mistérios, porque a Eucaristia é a encarnação continuada, é o sacrifício constante e é a união cotidiana do homem com Deus. Por obra da onipotência divina, nosso Senhor, sendo infinito pela sua natureza, no entanto, se reduziu aos estreitos limites de uma hóstia consagrada, vítima de sua inefável bondade. Sendo rico, como soberano Senhor que é de inumeráveis mundos, submeteu-se à pobreza de um sacrário, escravo de sua inesgotável caridade. Sendo essencialmente livre, constituiu-se preso, encadeado com as cadeias do seu amor. Sendo honrado e glorificado pelos coros angélicos, expôs-se aos ultrajes e injúrias dos homens, suportando-os com admirável paciência e mansidão. E, finalmente, sendo Rei dos céus e da terra, quis fazer-se obediente às palavras da consagração com estupenda e inaudita docilidade. Como sacerdote eterno que é, segundo a ordem de Melquisedeque, nosso Senhor Jesus Cristo dirige do tabernáculo santo o perfume da contínua e fervorosa oração, que em odor de suavidade chega ao Pai Celestial e desvia os raios da divina justiça, irritada pelas maldades dos homens, vivendo sempre para interceder por nós. Hebreus 7:25, constituindo-se, ademais, nosso Pai, para consolar-nos e recriar-nos como filhos. Nosso Mestre, para ensinar-nos sua celestial doutrina. Nosso Médico, para curar nossas doenças. E nosso Consolador, para alentar-nos em todas as amarguras e sofrimentos da vida. No entanto, para acumular-nos de seus incomparáveis benefícios, a primeira disposição que exige de nós é a fé nele. Esta fé ele a exigiu das irmãs de Lázaro, de São Pedro, do paralítico, do cego de nascimento, da hemorroísa e de todos os demais que recompensou, concedendo as graças que desejavam alcançar. Esta mesma fé ele elogiou no centurião romano e em todos os que magnificamente a manifestaram. A finalidade deste livro é avivar nas almas o ardor da fé em Jesus sacramentado. Com isso, se obterá uma ilimitada confiança em suas bondades e se acrescentará o intenso amor que lhe devemos. Permita a Deus que seja cada vez mais viva a fé de todos os fiéis católicos na Sagrada Eucaristia. Profanadores castigados. Ano 362. Cartago, África. A justiça de Deus nem sempre castiga o homem no mesmo momento em que comete um crime, mas muitas vezes a infinita misericórdia parece sair ao seu encontro para desarmar e deter, ao menos por algum tempo, seu braço erguido, a fim de que o delinquente se arrependa de sua culpa, consiga o perdão e se salve.
Não obstante, para tirar do coração humano a temerária confiança na bondade de Deus e fazer com que sempre deteste o pecado, registram os documentos da história inúmeros casos de terríveis castigos justamente merecidos por crimes nefandos. Santo Optato, bispo de Mileva, na Numídia, relata que em Cartago, quando começou o cisma dos donatistas, movidos estes pelo ódio que professavam a Igreja Católica, cometeram muitos desmandos, ferindo os sentimentos religiosos dos que se mantinham fiéis aos ensinamentos e às doutrinas da verdadeira Igreja de Cristo. Chegou a tal extremo a perfídia dos hereges que os se uniram a uma chusma de gente disposta ao crime e, formando um grupo numeroso, com horrível desenfreio, se entregaram à pilhagem, saqueando quantas igrejas podiam, com grande sentimento da população. Numa das igrejas, tiveram a ousadia de profanar e roubar os vasos sagrados, e não sabendo o que fazer com as hóstias consagradas que neles se continham, as lançaram com diabólico cinismo aos cães da rua para que as comessem. Mas, justo castigo de Deus, no mesmo instante, os cães se tornaram raivosos e com espantoso furor se lançaram contra os iníquos profanadores e os despedaçaram, vingando desta forma a injúria feita ao Santíssimo Sacramento. O Pão dos Hereges, ano 400, Constantinopla. São João Crisóstomo, esclarecido luminar de seu século, foi chamado Crisóstomo, devido às torrentes de sagrada eloquência que fluíam de seus lábios, e foi também chamado Martelo da Heresia, devido à eficácia e vigor de sua argumentação em defesa da fé católica. Conseguiu com sua pregação converter inúmeros hereges macedônios. O Senhor permitiu que acontecesse um fato maravilhoso com uma mulher que se obstinava em permanecer filiada aos sectários, e tal fato determinou, por fim, sua perfeita conversão. As verdades católicas expostas por Crisóstomo mostravam-se tão evidentes ao marido dessa mulher que lhe pareceu que não deveria tolerar por mais tempo que sua esposa professasse os perniciosos erros da heresia. Procurava persuadi-la a renunciar a eles e abraçar a verdadeira fé católica, mas nenhum fruto tirava de seus conselhos nem de suas longas discussões, porque era grande a tenacidade com que ela aceitava as opiniões heréticas. Afinal, esgotados todos os meios de conduzi-la ao bom caminho, ameaçou de separar-se dela, se não acedesse aos seus desejos, seguindo o bom exemplo que lhe tinha dado. A mulher, para obedecer ao marido, na aparência, mas perseverando na sua obstinação, lhe disse que faria o que mandava. Mas, combinando antes com uma criada sua, foi a um templo de hereges e, tomando o pão falsamente consagrado que davam a seus adeptos, deu à criada para que o guardasse. Em seguida, foi à igreja dos católicos com seu marido, para comungar e assegurar-lhe que já era católica. E recebendo a sagrada hóstia, fingindo que se inclinava para orar, deu-a à criada que estava ao seu lado, e tomou dela o pão recebido dos hereges, o qual imediatamente se transformou em pedra. A desventurada mulher, atônita e fora de si, procurou São João Crisóstomo para narrar-lhe o que lhe tinha acontecido, e ele a convenceu à fé católica e publicou o milagre, conservando-se Constantinopla para a perpétua memória aquela pedra em que o pão dos hereges se tinha convertido. Cura estupenda. Ano 536. Grécia. O Papa Santo Agapito I, ilustre pontífice de extraordinária pureza de costumes, grande piedade e vastos conhecimentos, granjeou o respeito e a veneração de todo o povo católico. Demonstrou desde o princípio de seu curto pontificado possuir um caráter vigoroso e inflexível quando os hereges tratavam de atacar o dogma católico, manifestando-se sempre muito compenetrado
da importância do dever que lhe impunha sua dignidade como chefe visível da Igreja, de conservar intacto o sagrado depósito da fé católica. Empreendeu uma viagem a Constantinopla, entre outros motivos, para opor-se aos hereges eutiquianos e à proteção que lhes dispensava o imperador Justiniano. No longo percurso desta viagem, passou por um povoado situado nos limites da Grécia, onde havia um jovem mudo e horrivelmente encurvado, que nunca tinha podido pronunciar uma única palavra, nem levantar-se do solo, no qual quase se arrastava. Seus pais, crendo que o sumo pontífice poderia curá-lo, se dirigiram pressurosos ao seu encontro, se ajoelharam aos seus pés e, derramando muitas lágrimas, lhe suplicaram que se dignasse remediar os males de seu querido e infeliz filho. Comovido, o Papa lhes perguntou se tinham fé em que o enfermo poderia recuperar a saúde. Responderam que esperavam o remédio da divina onipotência por mediação de São Pedro. Então se recolheu o pontífice, fez oração e em seguida celebrou o santo sacrifício da missa, ao fim do qual, ao descer do altar, tomou a mão do encurvado, como fez um dia São Pedro, ao que estava na porta do templo de Jerusalém. E à vista de todo o povo, o jovem paralítico se levantou e se pôs a andar. Depois ministrou-lhe a sagrada comunhão, e no mesmo instante se lhe soltou a língua e falou, com grande espanto e admiração dos que presenciaram tão estupendo milagre, que serviu para acrescentar a veneração ao sucessor de São Pedro e a fé no Santíssimo Sacramento. Santo Agapito morreu no dia 17 de abril do ano 536, mas a Igreja honra sua memória no dia 20 de setembro, em que foram trasladados seus restos de Constantinopla para Roma. Riso incrédulo, ano 596, Roma. Certa matrona romana, de importante família patrícia, costumava enviar ao bem-aventurado Papa São Gregório Magno as hóstias que ela mesma fazia para o santo sacrifício da missa, mostrando-se nesta obra muito solícita e cuidadosa. O espírito maligno, capital inimigo de tudo o que é bom, e que, segundo a expressão do apóstolo São Pedro, anda ao redor de nós, como o leão que ruge, aguardando o momento de agarrar a presa, julgou conveniente perturbar a senhora, primeiro com tentações de vanglória, em seguida com impertinentes dúvidas acerca da fé no Santíssimo Sacramento, e finalmente fazendo com que, sem deixar as práticas piedosas, caísse em manifesta incredulidade. Com efeito, aconteceu que um dia, estando esta senhora ajoelhada no altar para receber a comunhão das mãos de São Gregório, no momento solene em que o Santo Pontífice ia dar-lhe a sagrada hóstia, dizendo aquelas palavras da antiga liturgia: o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, guarde tua alma para a vida eterna, pôs-se a rir, a referida senhora, como se tivesse perdido a fé e a devoção. Ao dar-se conta disso, imediatamente o santo retirou a mão e pôs sobre o altar a hóstia consagrada. Acabada a missa, o pontífice perguntou diante de todo o povo à senhora a causa de seu riso naquela ocasião tão imprópria. Surpreendida pela pergunta, ela não se atreveu logo a declarar o motivo, mas depois de algum tempo disse: estou rindo porque vós me dizeis que este pão que eu própria amassei é o corpo de Cristo. Escandalizado com essa resposta, São Gregório se pôs no mesmo instante, com todo o povo, a rezar ao Senhor, para que iluminasse com sua divina luz aquela mulher incrédula. Mal acabaram a fervorosa oração, sucedeu uma maravilha, e foi que a hóstia, sacrossanta, deixou-se ver em carne humana, e nesta forma, diante do povo ali congregado, a mostrou também o Santo Pontífice à mulher. Esse prodígio a converteu no mesmo momento à fé na Eucaristia e confirmou nesta fé
a todos os presentes. Diante de tão grande milagre, determinaram continuar rezando, o que se fez com extraordinário recolhimento e fervor, até que se viu que aquela carne se reduziu novamente à forma de hóstia que antes tinha. E tomando-a, o Santo Pontífice em suas mãos, a deu em comunhão à Senhora, e glorificaram todos ao Supremo Criador, que se dignou obrar tais maravilhas para que uma alma recuperasse a fé no Santíssimo Sacramento. Ressurreição de um defunto. Século VI. Sarlat, França. São sacerdote, abade do mosteiro de Sarlat, no Perigorde, estava em oração com seus religiosos quando chegou o mensageiro e lhe anunciou a morte de seu pai. O piedoso abade foi sem perda de tempo ao encontro de sua mãe para aliviar a tristeza que embargava o coração dela. Mas quando se empenhava em consolá-la, ela lhe disse com grande sentimento: Meu filho, teu pai não pôde receber o penhor da vida eterna, que é o sagrado corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao ouvir essas palavras, foi grande o desconsolo do santo, e, inspirado por Deus, ajoelhou-se junto ao corpo inanimado de seu pai, perseverando longo tempo em oração. Levantou-se depois, animado por uma fé viva. Tomou a mão fria do defunto e o chamou 2 vezes pelo seu nome. À voz do contristado filho, o pai se levantou como se despertasse de um profundo sono e, dirigindo lentamente o olhar em volta até fixá-lo no filho, disse: Hoje mesmo minha alma foi separada do corpo, sem estar fortificada com o recebimento do pão da vida. Mas graças aos rogos e aos méritos de meu filho, Deus permitiu que eu ressuscitasse para receber esta graça. Ao espanto que naturalmente ocasionou um tão grande milagre, sucederam-se nos presentes todas as emoções do mais extraordinário contentamento e alegria. São sacerdote se apressou em ministrar ao Pai a Santa Eucaristia, e no momento em que a recebeu, o rosto do venerável ancião se reanimou e manifestou estar seu espírito inundado de gozo e felicidades celestiais. O filho se ajoelhou para receber do pai a última bênção. O pai estendeu a mão para o filho amado, manifestou-lhe seu reconhecimento por meio de algumas palavras cheias de ternura e amor e entregou logo placidamente a alma a Deus. Conversão de um duque. Ano 785. Aix-la-Chapelle, França. O magnânimo rei dos francos, Carlos Magno, não podia subjugar o orgulhoso duque de Saxônia, Wittikindo, como já tinha feito com a força das armas aos de sua nação, mas não perdia a esperança de conquistar sua amizade. Com esse objetivo, tomou a determinação de lhe mandar embaixadores para lhe proporem uma entrevista, enviando ao mesmo tempo reféns que garantissem a segurança de sua pessoa. Wittikindo, mais para não parecer covarde do que para dar gosto ao rei Carlos Magno, aceitou a proposta de ir à sua corte. Lá chegando, a majestade e a bondade de Carlos conseguiram o que tantos e tão valorosos exércitos francos não tinham obtido, pois o indomável saxão rendeu em sinal de respeito suas armas diante de Carlos e se congratulou por ser amigo de um tão poderoso príncipe. Carlos, entretanto, não se contentou em tê-lo ganhado para si. Seu nobre e religioso coração aspirava mais alto, pois desejava conquistar o chefe bárbaro para nosso Senhor Jesus Cristo. Com efeito, mandou expor pormenorizadamente a Wittikindo a verdadeira religião de Jesus Cristo, a qual tão cruelmente ele até então perseguia. Conhecê-la e sentir-se tomado de admiração e amor por ela foi coisa de um instante, de tal forma que, uma vez abertos os olhos à luz de Deus, que interiormente obrava nele aquela mudança, Wittikindo não pensou mais que em receber o batismo para fazer-se cristão, e voltando ao seu país,
rejeitou decididamente os ídolos e os erros do paganismo. Pouco tempo depois de sua chegada à Saxônia, não estando ainda suficientemente instruído nos mistérios do cristianismo, sentiu curiosidade de ver o que se passava nos domínios católicos de Carlos Magno e, para fazê-lo mais à vontade, vestiu-se com o hábito de peregrino e foi a Aix-la-Chapelle, onde, por ser tempo de Semana Santa, toda a gente comungava e o exército francês cumpria o preceito pascal. Andava o Itiquindo de um lado para outro com grande atenção e piedosa curiosidade, observando tudo sem cansar-se de admirar a beleza das cerimônias católicas, mas acabou sendo reconhecido por um oficial da corte. Carlos Magno chamou-o então ao seu palácio e lhe perguntou qual era o motivo de sua viagem em traje tão humilde. A curiosidade, respondeu o saxão. Pensei comigo mesmo que, assim pobremente vestido, teria comodidade para examinar o que pretendia. E que impressão, lhe perguntou Carlos, vos produziram as celebrações do culto católico? Tudo me impressionou profundamente, mas o que me causou maior admiração foi quando o sacerdote, voltando-se para vós, vos deu um pequeno pão, e eu vi que esse pão se convertia num menino, resplandecente de beleza. Eu o contemplei com sumo gozo de espírito, e meus olhos se fixaram nele, ao ver como se dirigia com amor para os que chegavam ao pé do altar. Mas reparei que a alguns se entregava de muito má vontade, com manifestos sinais de repugnância e horror. Deus vos ama, Witiquindo, respondeu Carlos, pois vos concedeu a graça de ter visto com os olhos aquilo em que nós cremos pela fé. O pão se converte no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, assim que o sacerdote acaba de pronunciar as palavras da consagração. Ele se dá com alegria às almas puras e, pelo contrário, entrega-se com indignação aos que têm o coração manchado pelo pecado. Aprouve ao Senhor manifestar-vos este mistério, a fim de obrar vossa perfeita conversão. Livro Milagres Eucarísticos, Padre Manuel Traval e Rossetti, S.J. Pegadas Maravilhosas. Século X, Praga, Boêmia. São Venceslau, duque soberano da Boêmia, tinha singular devoção ao Santíssimo Sacramento do altar. Mandava reverenciar os sacerdotes, manifestava a eles sinais de honra e deferência, favorecia-os o quanto podia e julgava-se muito honrado em poder ajudar pessoalmente na celebração do santo sacrifício. O intenso amor que professava Jesus sacramentado se manifestava de modo especial nas frequentes visitas que de dia ou de noite fazia às igrejas para adorá-lo. Se o templo estivesse fechado, ajoelhava-se junto à porta e ali permanecia recolhido em oração. Se a distância ou a falta de tempo não lhe permitiam aproximar-se dele, de longe dirigia seu olhar para o tabernáculo para oferecer vassalagem a Deus Nosso Senhor, oculto na Sagrada Eucaristia. Uma noite em que nevava copiosamente, ia o santo de pés descalços para visitar o Santíssimo Sacramento nas igrejas, e o criado que o acompanhava se ia queixando do frio excessivo que sentia. Põe-lhe, disse Venceslau, teus pés sobre as marcas dos meus. O acompanhante assim o fez, e mal deu alguns passos, começou a sentir que do gelo pisado pelo santo monarca saía um suave calor que maravilhosamente o aquecia. Esse prodígio fez entender ao criado quanto agradavam ao Senhor as visitas que Venceslau lhe fazia no Santíssimo Sacramento. O glorificador glorificado. Século X. Worms, Alemanha. Otto I, imperador germânico, tinha convocado todos os príncipes do império à cidade de Worms para uma reunião geral, e Venceslau, duque soberano da Boêmia, que também tinha sido convocado, achava-se no dia marcado na cidade,
mas antes de ir ao palácio, quis ouvir a Santa Missa. Celebrava-se esta solenemente, pelo que prolongou-se o tempo da sua permanência na igreja. Os príncipes já estavam reunidos, e como só faltasse Venceslau, interpretando mal aquela demora, conceberam a suspeita de que ele atrasava sua chegada para ser recebido por aquele nobre congresso com atos de reverência e respeito. Para humilhar, pois, a suposta vaidade do duque, combinaram entre si que, quando ele chegasse, ninguém se moveria de seu lugar, nem se mostraria atencioso com ele. E como se isso não bastasse, ainda persuadiram o imperador a também se abster de qualquer demonstração de cortesia e respeito em relação ao duque da Boêmia. Mas o senhor, que se ria daqueles nécios e queria recompensar e honrar Venceslau como insigne glorificador do Santíssimo Sacramento, fez com que as coisas seguissem caminho muito diferente. Aconteceu que o imperador viu Venceslau entrar pela porta do grande salão, acompanhado por 2 belíssimos anjos, resplandecentes como o sol, colocados um à direita e outro à esquerda do santo, fazendo-lhe corte. Tomado por uma grande admiração, Otto levantou-se do trono, desceu os degraus e, atravessando a sala, foi receber São Venceslau. Fez-lhe uma profunda reverência, tomou-o cortesmente pela mão e o conduziu ao trono para que ocupasse o primeiro lugar à sua direita. Os príncipes que presenciaram a tudo isso, levantando-se de pé por respeito ao imperador que se tinha levantado, atônitos por tais demonstrações de honra inesperadas, olhavam-se fixamente uns aos outros, sem saber a que atribuir aquilo que estavam vendo. O imperador, notando a surpresa daqueles nobres cavaleiros por haver se excedido tanto em honrar a Venceslau contra a expectativa de todos, disse que se maravilhava sobremaneira de que eles não tivessem visto os prodigiosos resplendores que ao seu redor espargiam os celestiais espíritos. Cheios de admiração ao ouvir isso, os príncipes se inclinaram humildemente diante de Venceslau e, confessando a culpa de seu temerário juízo, pediram-lhe perdão. Otto concedeu tanta benevolência e veneração para com o santo duque que lhe obsequiou com muitos preciosos dons e lhe concedeu o título de rei, com o direito de colocar em seu escudo o símbolo heráldico imperial da águia negra em campo de prata. Foi assim que Deus quis premiar já na terra a singular piedade de Venceslau para com o divino sacramento. Sangue Divino, ano 1171, Ferrara, Itália. Ao visitar a cidade de Ferrara, na bela Itália, ergue-se diante dos olhos do viajante a suntuosa igreja de Santa Maria del Vado e nela a magnífica capela do Preciosíssimo Sangue, esplendidamente decorada, na qual ardem perenemente grande número de lâmpadas de prata que testemunham a viva fé dos seus devotos paroquianos. Eis a origem histórica desse santuário. A heresia de Berengário contra o Santíssimo Sacramento, que começara a propagar-se já no século XI, 100 anos depois, se reproduzia mesclada com outros erros por meio de uma multidão de heresiarcas chamados novos maniqueus, os quais infeccionavam e procuravam, com suas pestilenciais doutrinas, perder as almas dos habitantes da Itália. Foi então que, para avivar a fé na Sagrada Eucaristia, Deus quis obrar um manifesto prodígio em confirmação do que ensina o dogma católico a respeito do Santíssimo Sacramento. No dia 28 de março de 1171, na então pequena igreja de Santa Maria del Vado, celebrava um sacerdote devotamente a missa de Páscoa. Feita a consagração, logo que o ministro de Deus dividiu, depois do Pater Noster, a sacrossanta hóstia, sobre o cálice, gotas de sangue salpicaram a parede oposta e a abóboda da capela. Divulgado o fato, acorreu todo o povo de Ferrara para ver o prodígio e ficou sumamente comovido ao contemplar o sangue divino
agradecendo a suma bondade aquele milagre que confirmava a fé católica. A pequena igreja se converteu numa grandiosa e bela basílica, que é até hoje um monumento perene do portento acontecido. No ano de 1871, celebrando-se o 7º centenário de tão estupendo prodígio, realizaram-se em Ferrara soleníssimas festas religiosas. Conselho Diabólico. Ano 1220. Narbonne, França. Em Narbonne, quando a heresia albigense contaminava a França, um herege disse a um ignorante pescador que, se quisesse ter sorte no seu ofício, quando comungasse, guardasse a hóstia e a desse de comer aos peixes. Procedeu assim o infeliz, e depois de transcorrido 20 anos, quando já a heresia estava extinta em Narbonne, vendo o pescador a grande festa que os católicos faziam em honra do Santíssimo Sacramento, arrependido de seus pecados, se confessou e quis receber a Sagrada Comunhão. Mas o seu confessor lhe disse que não a recebesse logo, porque convinha chorar durante algum tempo o sacrilégio cometido. Triste, derramando abundantes lágrimas, foi-se ao rio, ao mesmo lugar em que havia cometido seu gravíssimo crime, e com grande surpresa viu que da outra margem do rio vinha em sua direção, com suma velocidade, um peixe com a hóstia na boca. Não se atreveu a tocá-lo, mas correu em seguida a dizer o que aconteceu ao confessor. Este foi ao local em companhia do pescador, e localizaram ambos o peixe, que com grande mansidão se deixou pegar pelo sacerdote, que lhe tirou a sagrada hóstia da boca. Metade dela se pôs no sacrário da paróquia e a outra metade na catedral. Impiedade confundida. Ano 1225, Toulouse, França. Em 1225, chegou Santo Antônio de Lisboa à cidade de Toulouse, onde devia ensinar teologia e dedicar-se também à pregação do Evangelho. Ali se encontrava o principal foco da heresia albigense. Raimundo VII, conde de Toulouse, seguia as pegadas de seu pai e, embriagado por seu triunfo contra o filho de Simão de Montfort, se manifestava mais rebelde do que nunca à Igreja e protetor declarado dos hereges. Santo Antônio utilizou todos os recursos de que dispunha para granjear o apreço dos sectários e teve a felicidade de converter grande número deles com seu exemplo, seus sermões e seus milagres. A história nos conservou a recordação de um dos muitos prodígios obrados pelo santo na região de Toulouse. Eis aqui o acontecimento maravilhoso. Um dia Santo Antônio teve uma longa discussão sobre o Santíssimo Sacramento com um astuto, influente e obstinado albigense. Apertado este pela argumentação sólida e clara do santo, pareceu comover-se, e como a ponto de render tributo, à verdade assim falou. Deixemos de discursos e vamos aos fatos. Se podes provar por um milagre visível que o corpo de Jesus Cristo está realmente na Eucaristia, eu te juro afastar-me, ao mesmo momento, das minhas ideias e me submeter à tua fé. O momento era crítico e solene para Santo Antônio, o qual, inspirado pelo Senhor, não vacilou e respondeu com inteira confiança que daria a prova que lhe era exigida. Então o albigense acrescentou: eu possuo uma mula e a deixarei presa e sem alimento durante 3 dias. Depois disso a conduzirei a um local público e lhe darei de comer. Tu chegarás com tua hóstia consagrada, e se a mula, apesar de sua fome devoradora, deixar o feno e se inclinar diante deste Deus ao qual, segundo tu dizes, adoram todas as criaturas, não farei nenhuma resistência e me submeterei humildemente à Igreja Católica. Acedeu Santo Antônio a essa proposição e se retirou a orar, pedindo ao Senhor se servisse manifestar seu poder para salvar tantos infelizes que gemiam sob o peso
das cadeias do diabo. Compareceu o herege, acompanhado por grande número de sectários no local e na hora que haviam combinado, conduzindo sua mula e o alimento que ela mais apreciava. Santo Antônio acabava de celebrar o santo sacrifício da missa numa capela vizinha e em seguida saiu rodeado de uma multidão de fiéis. Levava nas mãos o ostensório no qual se via a sagrada hóstia e adiantou-se majestosamente, recitando hinos e outras orações, até chegar à praça pública. Aproximou-se então da mula e lhe disse em voz alta: Eu, nome de teu Criador, que eu, embora indigno, tenho em minhas mãos, e em virtude de sua onipotência, ordeno-te que adores a este Deus feito homem, a fim de que a maldade herética seja confundida e todos se vejam obrigados a reconhecer a divindade daquele que, a voz do sacerdote, se sacrifica cada dia no altar. Naquele mesmo momento, ofereceram de comer à mula, mas, ó prodígio, o animal não fez caso do feno que lhe apresentaram, e, obedecendo à voz de Santo Antônio, prostrou-se, inclinando a cabeça até tocar a terra, e assim se manteve imóvel, naquela atitude respeitosa diante da sacrossanta Eucaristia. Ao ver essa maravilha, os católicos deram brados de júbilo, e os hereges ficaram confundidos, e o herege que tenha solicitado o milagre se lançou aos pés de Santo Antônio, adorando em alta voz o Santíssimo Sacramento e declarando-se católico. O novo convertido fez retornar à verdadeira fé toda a sua família e construiu uma magnífica igreja em honra de São Pedro. Nela, seus descendentes edificaram uma preciosa capela, sobre cuja fachada fizeram gravar uma inscrição destinada a perpetuar a recordação de tão grande milagre. Santo Antônio morreu no ano de 1231 e a igreja honra sua memória no dia 13 de junho. Transbordamento de um rio. Ano 1226, Avignon, França. O dia 14 de setembro de 1226 será sempre lembrado na cidade de Avignon, pois nesse dia em que se comemorava a festa da Santa Cruz, o rio Ródano transbordou com ímpeto furioso, convertendo toda a cidade num imenso lago. A desolação e o pranto se espalharam. Em meio àquela grande consternação, lembraram-se os piedosos habitantes de que numa capela estava exposto solenemente o Santíssimo Sacramento e determinaram salvá-lo da inundação. Alguns homens mais intrépidos embarcaram num bote, dirigindo-se ao local da pequena igreja, e ao entrar dentro dela, deram-se conta com assombro de que se havia repetido o prodígio do Mar Vermelho e do Rio Jordão, pois as águas se conservavam a uma altura de mais de 1 metro à direita e à esquerda do altar, deixando livre e seco uma passagem até o tabernáculo, que permanecia intacto, assim como o Santíssimo Sacramento. Correu por toda a cidade a notícia de um portento tão singular, e logo acudiu imensa multidão em barcos para presenciá-lo. O próprio rei Luís VIII, pai de São Luís IX, que estava naquele dia em Avignon, também quis ser testemunha ocular do prodígio. Em sua memória, foi instituída na capela, com aprovação do Sumo Pontífice, a exposição cotidiana e perpétua do Santíssimo Sacramento. A Cruz de Caravaca, ano 1227, Caravaca, Espanha. Em 1227, reinava em Valença o príncipe mouro Zeid Abu Zeid, quando aconteceu o prodigioso fato de sua conversão ao catolicismo, referido pelos historiadores da seguinte forma: um santo sacerdote, desejoso de que os mouros se convertessem à verdadeira fé, não teve a menor hesitação em ir pregar nas suas próprias regiões. Irritaram-se os sectários do Islã por tal atrevimento e não sossegaram até que o sacerdote fosse preso e levado até a presença de Zeid Abu Zeid. O rei, entretanto,
Desejava havia muito tempo ter quem lhe explicasse os mistérios da religião cristã. E ao ver o sacerdote, lhe disse: Ouvi falar do vosso sacrifício da missa e gostaria de saber a razão dessa cerimônia. Sabei, ó rei, respondeu o cativo, que todo sacerdote, legitimamente ordenado, recebe do céu um poder sublime, em virtude do qual oferece o santo sacrifício. Quando, pois, revestido dos ornamentos sagrados, se aproxima do altar e pronuncia as mesmas palavras que o Divino Salvador pronunciou na última ceia, a hóstia que tem em suas mãos se converte na carne adorável de Jesus Cristo e o vinho em seu preciosíssimo sangue, de maneira que, sob as espécies sacramentais, se contém a presença real de Jesus Cristo, que se oferece de modo incruento ao Padre Eterno pela salvação do gênero humano. Como poderei crer nisso, contestou o rei Mouro, se vós não me fazeis ver tão grande maravilha de modo visível? O sacerdote, inspirado por Deus, respondeu que celebraria a Santa Missa em sua presença, se lhe facilitasse todo o necessário para isso. Imediatamente o rei enviou um mensageiro à cidade de Cuenca, que estava em poder dos cristãos, para que conseguisse o que o sacerdote pedira. Quando o mensageiro voltou, o sacerdote se dispôs logo a cumprir a promessa. Tinha começado já as cerimônias santas, rezado o confíteor e se aproximado ao altar, quando, querendo fazer reverência à cruz, notou que faltava a cruz no altar. E voltando-se para o rei, lhe disse que não podia continuar a Santa Missa, porque lhe faltava uma coisa necessária. Que falta? Perguntou o soberano. Será talvez isso que vejo aparecer misteriosamente sobre vossa cabeça? O sacerdote levantou os olhos e viu 2 anjos que lhe apresentavam uma cruz vinda do céu. O sacerdote a colocou sobre o altar e prosseguiu, com sumo gozo de espírito, o santo sacrifício. O rei acompanhava com muita atenção cada nova cerimônia, e seu coração estava dominado por uma forte impressão. Parecia-lhe que o sacerdote, com os ornamentos sagrados, era naquele momento mais do que um homem mortal. Chegou, por fim, o ansiado instante da elevação, e, ó prodígio, viu com toda a clareza transformar-se a hóstia sacrossanta num formoso menino rodeado de celestiais resplendores. Essa maravilha triunfou sobre a infidelidade do rei Mouro. Iluminado seu espírito pela graça interior, conheceu a verdade dos mistérios da fé católica e desde aquele momento creu firmemente em Jesus Cristo, permitindo a seus vassalos abandonar os dogmas ímpios do Alcorão e recebendo ele mesmo o batismo, no qual tomou o nome de Fernando. Retirou-se em seguida a viver entre os cristãos, acabando santamente seus dias em Saragoça, no ano de 1248.